Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Dani Podcast. Que prazer ter vocês aqui para mais uma pausa do café e uma conversa interessante, terapêutica, falando sobre assuntos que interessam a todos nós. Você está cumprindo com os compromissos que você faz com você? Vamos conversar sobre isso? Muito obrigada a todos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é bem reflexivo e interessante para todos nós. Você tem cumprido com os compromissos que faz com você? Nós costumamos falar muito aqui no Fala Dani Podcast sobre o autocuidado, respeitar os limites, desacelerar, descansar, acolher as emoções, e tudo isso é extremamente importante e necessário. Mas também precisamos levar em conta o outro lado da história, que também merece nossa atenção, que é cuidar de nós, não apenas descansando, mas fazendo o que precisa ser feito. Quem nunca ouviu aquela frase de que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então a gente precisa lembrar, muitas vezes, que nós somos adultos. Nós precisamos levantar para estudar quando não estamos com vontade, fazer aquele curso que nós falamos que vamos começar e a gente nunca começa, marcar aquela consulta, aqueles exames que estamos adiando há tanto tempo, organizar nossas finanças, nosso guarda-roupa, as gavetas, os armários, fazer aquele exercício, aquela caminhada, começar a academia. Tudo isso é necessário, é importante, precisa ser feito. Dormir mais cedo, acordar mais cedo e cumprir com aquilo que nós sabemos que vai nos fazer tão bem. Então eu quero, junto com você, pensar sobre isso. Quero que você pense sobre isso nesse episódio. Será que eu trato os compromissos que eu tenho com os outros com a mesma importância que eu trato os compromissos que eu tenho comigo mesma? Quase um trava-língua, compromissos. Então vamos pensar sobre isso? Por que a gente adia tanto o que é importante para nós? Algo que eu percebo é que nós somos extremamente responsáveis quando se trata de cumprir compromissos com os outros. Nós marcamos uma hora, a gente chega na hora, a gente entrega o que promete, a gente responde as mensagens, os e-mails, a gente cumpre com os compromissos, com os prazos, quando se trata da outra pessoa. Mas aí, quando o compromisso é comigo, é conosco, parece que a gente sempre encontra uma desculpa, alguma coisa para deixar para depois, para procrastinar. Por quê? E aí eu me pergunto, por que somos tão fiéis às promessas feitas aos outros e tão flexíveis com as promessas que fazemos para nós? E aí eu dou a deixa aqui sobre a terapia, sobre procurar um psicanalista, um psicólogo, para que a gente veja essa procrastinação, porque ela tem um fundo, ela tem alguma coisa aí. Talvez a gente use a desculpa de que não tem ninguém cobrando a gente, não, na nossa mente talvez não exista uma consequência imediata, porque acreditamos que sempre vai haver um amanhã. E tudo isso a gente vai usando como desculpa para procrastinar. Mas a verdade é que os nossos sonhos, a nossa vida, a nossa caminhada, ela é construída justamente nas pequenas escolhas diárias, no que a gente vai mudando, né? E quando a gente acaba fazendo isso, né, de adiar constantemente aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, a gente está adiando essa vida que precisa ser tão vivida. Sem perceber, acabamos desistindo de compromissos importantes para nós. E isso enfraquece a confiança que temos em nós mesmos, aquela capacidade de conseguir, de nos sentir capazes. E isso merece uma reflexão. A pausa do café do episódio, sempre temos a pausa do café do episódio. Pequenos passos constroem grandes mudanças. Então a gente tem que pensar que não é uma grande decisão que vai mudar a sua vida. São os pequenos compromissos repetidos ao longo do tempo, dia a dia. Uma página daquele livro que você se comprometeu a ler, lida por dia, uma caminhada, um dia na academia, uma aula assistida, ligar ao computador, uma tarefa concluída, aquela conversa difícil, talvez aquele término, aquela mudança de trabalho que você decidiu que precisa fazer, mas ainda não se colocou a enfrentar. Então nós precisamos lembrar que é um passo de cada vez. Muitos acabam acreditando que precisam fazer grandes mudanças enormes para transformar a própria vida, mas a verdade é que a grande transformação ela acontece nos detalhes. A grande transformação da nossa vida acontece nos detalhes, nas escolhas repetidas, na constância, na disciplina. É aquela caminhada, aquela academia que você faz sem vontade, aquele acordar cedo, dormir mais cedo, sem vontade, sem motivação. Aquele capítulo daquele livro da sua faculdade, do seu curso, que você lê antes de dormir, mesmo sem motivação. É aquela tarefa que você se propôs a concluir, mesmo quando ninguém está te cobrando, ninguém está olhando. E, no fim, são essas pequenas coisas que, ao longo do tempo, vão produzir
resultados extraordinários. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que disciplina também é autocuidado. Eu gosto muito de lembrar que disciplina não é punição. Muita gente entende que disciplina é como se fosse algo ruim, mas ela é um cuidado, é um autocuidado, ajuda a gente na nossa autoestima. Porque quando a gente decide estudar, nós estamos cuidando do nosso futuro. Quando a gente decide fazer exercício, nós estamos cuidando da nossa saúde. Quando decidimos organizar nossa rotina, aquele guarda-roupa, aquela gaveta, estamos cuidando da nossa paz. Eu mesma não gosto da bagunça, eu gosto da organização. Então é preciso essas atitudes pequenas diariamente. Quando nós aprendemos algo novo, nós estamos investindo em nós. E isso contribui para uma autoestima saudável. Infelizmente, né, como eu falei, muitos associam a disciplina à rigidez. Mas eu quero enxergar a disciplina como algo, uma forma de amor próprio. É como dizer para mim mesma, eu mereço construir a vida que eu desejo. Eu mereço ser feliz. Eu mereço essa paz, essa organização. E aqui nós precisamos encontrar esse equilíbrio importante. Porque eu não estou falando aqui de alta performance o tempo todo, produtividade o tempo todo, não descansar. Não é sobre isso. Inclusive, defendemos aqui a pausa do café, a pausa, o desacelerar, o acolhimento das emoções. Então, eu não estou falando para você ignorar o seu cansaço e fazer aquela coisa naquele dia que você está acabada. Não é sobre isso. Eu não estou falando da gente se cobrar de maneira cruel. A vida não é uma corrida, não tem uma linha de chegada. Nós precisamos viver, a vida acontece durante o caminho. E eu continuo falando sobre a pausa do café e sobre o descanso ser necessário. O acolhimento continua sendo parte do nosso processo. Mas existe uma grande diferença entre descanso e desistir, e não fazer o que precisa ser feito. Existe uma grande diferença entre respeitar o seu limite e abandonar os seus objetivos. Existe diferença entre precisar de um tempo para respirar e viver procrastinando ou adiando aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Existe uma grande diferença entre descanso e desistência. Não fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos respeitar nossos limites, mas não abandonando os nossos objetivos. Não deixando de cumprir com o que precisamos fazer. Existe diferença entre precisar de um tempo para respirar e a diferença entre adiar aquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Outra coisa que é importante lembrar é que a motivação nem sempre vem primeiro. Às vezes ela não vem, quase sempre ela não tá ali não, gente. Então talvez a gente fique esperando tanto aquela motivação, mas nem sempre ela vai vir antes da ação. Às vezes eu preciso começar a organizar meu guarda-roupa, tirar a roupa, colocar ali em cima da cama, começar a dobrar para que eu me sinta motivada. Muitas vezes a motivação ela vem depois que a gente começa. Depois da primeira página lida, e aí eu vou querer ler 5, 10 páginas do livro. Depois da primeira aula, depois da primeira caminhada, do primeiro dia de academia, depois do primeiro passo. E talvez seja exatamente disso que nós estejamos precisando, que você está precisando hoje. Não de uma grande transformação na vida, mas de cumprir com os pequenos compromissos diariamente. De cumprir com esses pequenos compromissos. Compromisso simples, algo possível quando a gente coloca a meta, né, de ler uma página e 3 vezes por semana na academia. Nós precisamos colocar algo que cabe na nossa rotina, que é palpável, que é alcançável, algo possível, que nós vamos conseguir cumprir. E aos poucos a gente vai reconstruindo aquela confiança em nós mesmos, vai aumentando a nossa autoestima. Porque toda vez que você cumpre uma promessa feita a nós mesmos, nós vamos crescendo, melhorando a nossa autoestima, nos sentindo capazes. Nós começamos a perceber que nós podemos confiar em nós. Porque, assim como é com outra pessoa, você acaba confiando ao passo que aquela pessoa vai fazendo, né? Vai se mostrando confiável. Que a palavra dela tem valor. Assim também é conosco. Então, nós, ao cumprir com nossos compromissos, vamos vendo que somos capazes de conduzir a nossa vida na direção que nós desejamos viver. Então, toda vez que você cumpre uma promessa feita a você, a sua autoestima cresce. Nós começamos a perceber que nós podemos confiar em nós mesmos, que somos capazes, incríveis, que é possível, que a nossa palavra tem valor, que eu sou capaz de conduzir a minha vida, o meu caminho na direção da vida que eu desejo viver, que eu estou construindo a vida que eu desejo viver, sendo feliz no caminho. Então, hoje eu quero que você pense em tudo isso que a gente falou aqui, que você reflita e que você entenda que são pequenos passos, pequenos detalhes, compromissos possíveis. E aí pensa comigo. Quais compromissos você tem adiado com você mesma? Essa é profunda. Essa me pega também, gente, viu? Aqui tudo é pra nós. E qual pequeno passo você pode dar ainda hoje? Não amanhã, na semana que vem, nem mês que vem, nem ano que vem, tá? Porque o ano tá passando rápido. É hoje. Hoje, qual passo pequeno você pode começar a dar?
Porque os nossos sonhos, a nossa vida, ela merece a nossa atenção, ela merece ser vivida da melhor maneira. A nossa saúde merece a nossa atenção. O seu crescimento pessoal e profissional merece o seu esforço, a sua atenção. Você merece o esforço que você faz por você. Então, quando nós cumprimos os compromissos conosco, a gente está mostrando que a gente é uma pessoa de confiança. E eu encerro esse episódio com essa reflexão. Ninguém pode viver a sua vida por você. Então, viva uma vida leve, feliz e cumpra com seus compromissos que você fez com você. Obrigado pela companhia em mais um episódio do Fala Dani Podcast. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Me conta nos comentários qual o compromisso que você fez com você mesma, que você vai começar a cumprir a partir de hoje. Eu sou a Dani, a Daniele, e esse é mais um episódio do Fala Dani Podcast. Não esquece da pausa do café. Até o próximo episódio. Se inscreve no canal, ativa os sininhos e continua aqui com a gente. Muito, muito obrigada.